Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Ana Cláudia Guedes. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre leitura de gráficos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Gráficos são representações de dados e informações numéricas, podendo ser representados por cores e formas. Observe os gráficos. Esses são tipos de gráficos. Existem várias formas de representarmos gráficos. Vamos ver algumas situações e percebermos como podemos representá-los. Vamos conhecer a Eduarda. Eduarda foi passar as férias no sítio com seus avós. Ela chegou em um domingo e vai passar 15 dias. Vamos ver o que Eduarda viveu lá no sítio com seus avós. Na segunda-feira, vovô levou Eduarda para ordenhar o leite da vaca. Você já escutou essa palavra, ordenhar? Não! Ordenhar o leite é retirá-lo diretamente com as mãos e pôr em um balde e depois refrigerá-lo para não estragar. Vamos ver. Olha aí, o vovô e a Eduarda estão ordenhando o leite da vaca, pois vovô vende o leite para os comércios de sua cidade. Cada dia é retirado uma certa quantidade de leite. Na segunda-feira, ele retira 4 litros. Na terça-feira, 3 litros. Na quarta-feira, 5 litros. Na quinta-feira, 7 litros. E na sexta-feira, ele retira 10 litros. No sábado e domingo, vovô não quer retirar o leite da vaca. Deixa a bichinha descansar para produzir leite para a semana. Agora, vamos ver essas informações em um gráfico. O vovô fez um gráfico sobre a quantidade de leite que produz durante a semana. Observem o gráfico que vovô fez. Na segunda-feira, ele escolheu a cor amarela para representar a quantidade de litros de leite que tinha retirado da vaca. Ele retirou 4 litros de leite. Na terça-feira, a cor que ele colocou foi a vermelha. Tirou 3 litros de leite. Na quarta-feira, foram 5 litros. Ele representou com a cor verde o gráfico. Na quinta-feira, foram 7 litros de leite. Ele representou o gráfico na cor lilás. E na sexta-feira, ele retirou 10 litros de leite e representou o gráfico com a cor laranja. A sexta-feira é o dia da semana que vovô retira mais leite. Ele retira 10 litros de leite da vaquinha. Agora, Eduarda foi colher frutas com a vovó. Olha só, Eduarda com a vovó. Elas colheram 5 bananas, 10 laranjas, 8 maçãs e 6 mangas. Se fizermos um gráfico com essas quantidades de frutas, ficará assim. Olha ali as barrinhas, representando as bananas, são as barrinhas amarelas. Representando a laranja, são as barrinhas vermelhas. Representando a maçã, são as barrinhas azuis. E representando as mangas, são as barrinhas rosa escura. As frutas mais colhidas foram as laranjas, porque eram em maior quantidade. Você observou que quanto é maior a quantidade, a barrinha aumenta, e a menor quantidade, a barrinha diminui, porque o gráfico ele é representado assim, se for conforme a quantidade. Se for muito, o gráfico é grande. Aí vai descendo conforme a quantidade, ou subindo. Vovó e Eduarda também gostam de colher flores. Vovó e Eduarda colheram 10 flores vermelhas, 5 amarelas,
7 rosas e 2 azuis. Observe o gráfico de flores. Olha como é que ficou. O 10, ó, a barrinha está lá em cima e vai diminuindo. 7, 5 e 2, conforme a quantidade de flores. A maior quantidade é das rosas vermelhas, então o gráfico está lá em cima, o vermelho. Aí depois vem as rosas rosas, que tem 7. Aí diminui um pouquinho. As rosas amarelas tem 5, aí diminui mais um pouquinho. E as rosas azuis só tem 2, é a menor quantidade. Após ajudar vovó e vovô, Eduarda ficou com fome. E vovó foi fazer um lanche para eles. Vovó preparou um bolo, 5 cupcakes, 10 brigadeiros e 2 sanduíches. Eduarda comeu 2 cupcakes, 4 brigadeiros e 1 sanduíche. Essa Eduarda estava com fome. Eduarda estava com fome, hein? Lá no sítio da vovó, Eduarda tem muitos brinquedos e foi arrumá-los. Eduarda separou seus brinquedos para arrumá-los melhor. Na primeira prateleira, colocou as bonecas. Olha aí um monte de boneca que Eduarda tem, 15 bonecas. Na segunda prateleira, ela colocou os ursos de pelúcia. Ela tem 12 ursos de pelúcia. Na outra prateleira, colocou suas bolas. Tem 8 bolas. E na outra prateleira, suas pecinhas de montar. Tem 5 pecinhas. E na outra prateleira, os cubos mágicos. Tem 4 cubos mágicos. Depois que Eduarda arrumou seus brinquedos, ela quis criar um gráfico que aprendeu com o vovô. Ela achou interessante o gráfico que vovô fez para organizar os dias que ele tirava o leite da vaca. E aí ela quis também fazer um gráfico com os brinquedos dela. Vamos ver como ficou? Eduarda escolheu representar seu gráfico através de barras coloridas. Para as bonecas, ela colocou a barra verde, com 15 bonecas, é a barra maior. Para os ursos de pelúcia, ela escolheu a barra azul, com 12 ursos. As bolas, ela escolheu a barra amarela, 8 bolas. Para as pecinhas de montar, ela escolheu a barra rosa, colocou a quantidade, que eram 5, e a pecinha de montar para representar. E os cubos mágicos, ela escolheu a barra vermelha, que era a menor barra, com 4 cubos. Então, o gráfico que Eduarda escolheu foi bem interessante, né? Ela escolheu com cores, com as formas, ela prestou bastante atenção. E aí ela foi mostrar o gráfico de brinquedos para o vovô e a vovó. Eles ficaram muito felizes, pois ela fez direitinho com as informações que ela coletou dos seus brinquedos. Acabaram as férias de Eduarda, poxa vida, e ela voltou para a sua casa. Ela ficou feliz que acabou as férias, mas ela voltou para casa com a mamãe. Chegando em sua casa, Eduarda contou para a mamãe tudo o que tinha feito e o que tinha aprendido. E as duas tiveram uma grande ideia. Elas tiveram a ideia de montar um gráfico com os alimentos que elas mais usavam em sua casa. E as duas tiveram a ideia de montar um gráfico. Para realizar o gráfico dos alimentos, mamãe e Eduarda primeiro tiveram que fazer um levantamento do que mais consumiam. Fizeram uma lista com os alimentos e a quantidade consumida durante o mês. Leite, café, manteiga, açúcar, arroz, macarrão, feijão, carne, frutas e verduras. Depois que fizeram esse levantamento, fizeram uma lista. Vamos ver. Olha aí a lista dos alimentos consumidos por mês. Leite, café, manteiga, açúcar, arroz, macarrão, feijão, carne, frutas e verduras. Elas colocaram os itens que elas consumiam e a quantidade que consumiam por mês. Agora vamos ver como ficou o gráfico que elas montaram. Olha aí o gráfico. 3 quilos de leite, 2 quilos de café,
1 kg de manteiga, 4 kg de açúcar, 6 kg de arroz, 4 pacotes de macarrão, 2 kg de feijão, 8 kg de carne, 5 kg de fruta e 5 kg de verduras. E elas escolheram fazer um gráfico em formato de pizza, ó, redondo. Nele constando todas as informações da lista que elas tinham feito. Você percebeu que conforme a quantidade, o tamanho da fatia era pintada? Quanto maior a quantidade, maior a fatia. Eu estou falando fatia por quê? Porque elas fizeram um gráfico em forma de pizza. E quando a gente corta a pizza, a gente corta em fatias. Então, quando era maior a quantidade de alimento, maior a fatia. Quanto menor a quantidade, menor a fatia. Você observou qual a fatia era maior e qual era menor? Qual produto era mais consumido e o menos consumido? Vamos verificar novamente o gráfico. A menor fatia é a verde clara, que é a da manteiga, que elas usam 1 kg por mês. E a maior fatia é a de cor vermelha, que representa as carnes, que é o que mais consomem. Você percebeu como é fácil representarmos as quantidades através dos gráficos? Vamos rever todos os gráficos que apresentamos em nossa aula. Olha aí, o gráfico com a quantidade de leites. A quantidade de leites que o vovô tirava da vaca por semana. Depois, a quantidade de frutas que o vovô colheu. Banana, laranja, maçã e manga. E depois, qual será que foi o gráfico? O gráfico de flores. Flores vermelhas, rosas, amarelas e azuis. Depois do gráfico de flores, o gráfico é o do lanche que a vovó fez. O bolo, o cupcake, o brigadeiro, o sanduíche. E depois do gráfico de lanche, foi o gráfico de brinquedos da Eduarda, das bonecas, do urso, das bolas, das pecinhas de montar e do cubo mágico. E o último gráfico foi o gráfico dos alimentos que elas consumiam na casa delas. Olha aí, vários gráficos e bem simples, né? É só coletar essas informações todas, escolher uma barra, pontinhos, de pizza, de em cima e embaixo, você escolhe o desenho, conforme que represente a quantidade que você coletou. Vamos ver se você estava prestando atenção na hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o gráfico, qual o dia da semana que vovô retirou mais leite da vaca? A, segunda-feira, B, terça-feira ou C, sexta-feira? Observe o gráfico. Observe os dias e a quantidade de litros retirados de leite. O dia da semana que vovô retira mais leite da vaca é o dia de sexta-feira, que ele retira 10 litros de leite. Atividade 2. Observe as frutas que vovó colheu. Qual fruta foi menos colhida? A que teve menos quantidade? A, manga, B, laranja ou C, maçã? Tá bem fácil de ver aí nesse gráfico. Se você respondeu a letra A, manga, acertou. Muito bem. Atividade 3. Conforme o gráfico, qual a cor representa a maior quantidade de brinquedos? A, amarelo, B, verde, C, vermelho. Conforme o gráfico, qual a cor representa a maior quantidade de brinquedo? Letra C, vermelho. A maior quantidade de brinquedos é o vermelho, que tem 15 bonecas. Foi bem fácil, tenho certeza que você acertou. Mas se não acertou, preste atenção agora na hora da revisão. Gráficos são representações de dados e informações numéricas.
podendo ser representado por cores e forma. Observe os gráficos. Olha aí, esses gráficos. São todas representações de dados coletados. Agora, vamos observar algumas situações e vermos como podemos representá-los. Eduarda separou seus brinquedos para arrumá-los melhor. Separou as bonecas, os ursos, as bolas, as peças de montar e os cubos mágicos. Daí ela teve uma organização, ela viu a quantidade de brinquedos que tinha e decidiu fazer um gráfico. Olha aí o gráfico da Eduarda, que ela separou os brinquedos e aí foi bem mais fácil dela fazer o gráfico. E ela escolheu para cada quantidade de brinquedo uma barra. A barra verde, ela colocou as bonecas, que era a barra maior. Tinha mais quantidade as bonecas. O azul eram os ursos, que tinham 12 ursos. Aí foi descendo, ó. Conforme os brinquedos vão diminuindo, o gráfico também vai diminuindo. As bolas, que tinham 8, o gráfico já era menor. Ela escolheu a cor amarela. As pecinhas de montar só tinham 5, já diminuiu. Ela escolheu a cor rosa. E o cubo mágico era o brinquedo que ela tinha em menor quantidade. Escolheu a cor vermelha. Após realizar seu gráfico de brinquedos, Eduardo e mamãe decidiram realizar um gráfico dos alimentos mais consumidos durante o mês. Mamãe e Eduarda primeiro tiveram que fazer um levantamento do que mais consumiam. Fizeram uma lista com os alimentos e a quantidade consumida. Vamos ver. O leite, o café, manteiga, açúcar, arroz, macarrão, feijão, carnes, frutas e verduras. Esses eram os alimentos consumidos durante o mês. E a quantidade. Tinha os alimentos e a quantidade. Depois de fazerem o levantamento dos alimentos, foram montar o gráfico. Vamos ver como ficou o gráfico e qual alimento é mais consumido e o menos consumido. Elas escolheram um gráfico em formato de pizza, redondo, e cada fatia de uma cor. O leite é o rosa, 3 quilos. O café é o lilás, 2 quilos. A manteiga, o verde claro, 1 quilo. O açúcar, o amarelo, 4 quilos. O arroz, o azul, 6 quilos. O macarrão, a cor laranja, 4 pacotes. O feijão, salmão, 2 quilos. Carnes, foi na cor vermelha, 8 quilos. As frutas, no verde escuro, 5 quilos. E as verduras, no marrom, também 5 quilos. Observe que a fatia de frutas e verduras são iguais. Por quê? Porque são 5 quilos cada uma. A de frutas e verdura é igual às fatias, mas você percebeu que a quantidade e o tamanho que as fatias eram pintadas eram diferentes? Porque quanto maior a quantidade, maior a fatia. E quanto menor a quantidade, a fatia diminuía. Você observou qual era a fatia maior e qual era a fatia menor? O que mais elas consumiam durante o mês e o que menos elas consumiam? Vamos verificar novamente o gráfico. A menor fatia é a verde clara, que é a da manteiga, apenas 1 quilo. E a maior fatia é a de cor vermelha, que representa as carnes, que é o que mais consomem, 8 quilos de carnes por mês. Você observou que todas as informações coletadas podemos realizar gráficos? Foi lá no sítio, foi quando ela voltou para casa, é só escolher um tema. Temos que coletar os dados para saber a quantidade correta e depois montar o gráfico com as formas e cores. Podemos pôr os números também. Pesquise, colete dados, informações de algo, crie seu gráfico, pinte, brinque, divirta-se e estude. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.